Pai Celestial, nós estamos na Tua presença, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que nos Amém. reconciliou contigo, aquele que cumpriu a Tua justiça. Por isso, nos permite, nós, pecadores, estarmos na Tua presença, para Te adorar, para Te louvar, para engrandecer o Teu santo nome. Nos Amém. abrimos a Ti, ó Deus, abrimos o nosso coração, queremos ser acolhedor à Tua palavra que virá de Ti mesmo para nós nesta noite. Amém. Nos dê sensibilidade no Espírito Santo para Amém. que tenhamos a percepção exata daquilo que o Senhor quer falar conosco. Não permita que a nossa mente, a nossa maneira de pensar, possa interferir, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nos dizer. Fale Sim, sim. por meio do nosso irmão Amaury, nesta noite, por meio da Tua palavra, sendo-nos orientados pelo Espírito Santo. Agradecemos Amém. por essa oportunidade de todo o nosso coração e tudo para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Hoje nós vamos considerar um tema, né, que é o amor de Deus. Então, eu acabei considerando uma sequência de versículos, né, e, e nós podemos todos acompanhar, né? E o que me chamou muita atenção, que quanto mais nós enxergamos o que é o amor de Deus, que é a própria pessoa de Cristo, a gente começa a enxergar que esse amor ágape é colocado num ponto que é onde que o Senhor quer fazer essa substituição no nosso coração, sabe? Para que a gente possa realmente enxergar o que é negar a vida da alma, tomar a cruz e seguir o Senhor, e nós vamos Amém. enxergar um pouquinho mais esse amor. Então, Amém. irmãos, nós vamos começar o primeiro versículo, em Mateus 5, do versículo 38 a 48. O Senhor coloca um nível de amor que em nós mesmos é impossível de alcançar, né? Então a palavra fala: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não volte as costas ao quem deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz Amém. nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir as chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Aleluia Amém. pela palavra que o Senhor nos Amém. coloca abrindo, falando realmente do que é o amor, né? O Amém. amor, o Senhor já coloca uma situação que nós mesmos, nós somos incapazes de atingir esse amor. Mas quando nós andamos em Cristo, no Espírito, o próprio Senhor começa a operar em nós e a gente começa a ser inundado por esse amor, né? Amém. Em primeiro Coríntios, no capítulo 13, na sequência, irmãos, versículo 8 a 10, fala que o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Aqui tem outras versões que falam que quando vier o que é perfeito, então o que é perfeito, então o que é perfeito será aniquilado. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor. Amém. Aleluia, né? Amém. Em 1 Coríntios, capítulo 13, até do verso 3, nós podemos abrir até a Bíblia lá, irmão, que eu tinha separado
esse versículo é muito rico. Primeiro verso, capítulo 13, 1 Coríntios 13, no verso... Eu separei um versículo que não está aí, né? É no versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não se arde em ciúmes, não se ufana e não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor Amém. jamais acaba. Então, aleluia, né, irmãos? Que Amém. o amor é esse dom supremo. Eu vejo que quando vai falando isso, mais nós vamos enxergando a pessoa de Cristo. Amém. Porque realmente o que a gente tem visto nas reuniões, né, quando a gente vê a fé, que é a própria pessoa de Cristo, e a gente fala que o Evangelho de Deus é uma pessoa, e eu vejo esses aditivos, ao Amém. próprio amor, a gente começa a enxergar que é a própria pessoa de Cristo, né? Em Verdade. João capítulo 3, versículo 16 e 18, fala, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não Não pereça, pereça. mas tenha a vida eterna. Vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia! Que aqui, irmãos, esse versículo, ele abre totalmente a misericórdia de Deus, mostrando o próprio Verbo encarnado, né? O Filho unigênito veio ao mundo. E ele veio com um propósito. E esse propósito é uma reconciliação do homem com Deus. Então, na hora que eu vejo que esse ponto, irmãos, esse ponto é o maior, é o ápice do amor ágape de Deus. Onde Amém. que ele chega, ele se esvazia de si mesmo, como nós vimos na reunião passada, vazio de si mesmo, e ele está totalmente submisso, obediente ao Pai. E nesse momento ele vai como unigênito, ele se doa na cruz do Calvário e nos coloca em Cristo, nos coloca no Pai através da sua morte, que é o ápice do seu amor. Amém. Amém. Amém, né? Então, colocamos aqui numa sequência que somente o amor de Deus, que é o próprio Cristo Jesus, nos coloca nesse verdadeiro amor no Pai, né? Então, em João, no capítulo 5, no versículo 37 a 43, fala que o Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele quem ele enviou. Examinais a Escritura, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida? Eu não aceito a glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Esse versículo, irmãos. Eu vim em nome de meu Pai e não recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Esse versículo, eu li esse trecho, irmãos, para destacar o versículo 42. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. É muito importante a gente enxergar, irmão, que essa reconciliação, o homem natural não aceita as coisas que são de Deus e nela não tem o amor de Deus. Que coisa, hein? Então eu vejo que essa palavra nos fala o seguinte, nos coloca realmente a barreira
que nos reconcilia com Deus é o próprio amor, que é a própria pessoa, é Cristo Jesus, que é o Verbo encarnado. Porque se você fala o seguinte, que ele não aceita a glória que vem dos homens, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Esse abismo, onde que a gente fala que só através do próprio Senhor que realmente nós vemos o caminho, a verdade e a vida, é o ponto máximo do amor de Deus que nos coloca nele mesmo, né? É interessante falar que nos coloca nele mesmo, né? É o próprio Verbo, né? Então isso é maravilhoso, né, irmão? Então você vê esse plano, o plano maravilhoso. Quando nós lemos o primeiro versículo de se amar o inimigo, ele coloca uma régua, irmãos, lá em cima, porque ele coloca, onde que nós iniciamos, ele coloca num ponto que é incapaz da gente tentar fazer. A gente pode, o máximo, amar os irmãos, amar os que estão ao nosso redor, mas amar as pessoas que estão numa situação de adversidade, como inimigos, esse é o amor que tem que estar expressando, é o próprio Cristo na nossa vida, né? Em João 10, 14 e 18, fala que eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim. Eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse Amém. mandato recebi de meu Pai. Aleluia. Irmão, só o segundo. Aproveitar só para dar boa noite A para todos, cumprimentar. já que eu... Boa noite, Tudo bem, Luciano. irmão Graças Luciano? e paz. Graça e paz. Meu irmão, desculpa aí, teve que abrir uma porta ali. Ah, então tá bem. Então, continuando, a maior prova do amor, de amor, é o Verbo que se fez carne e ensinou o que é amar, o ponto máximo desse amor. Deu sua vida e nos resgatou. Em João 12, 24 e 25, fala: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Quem ama esse versículo, irmão? Quem ama a sua vida, perde-a. E aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservará para a vida eterna, né? Então eu vejo que esse amor nos coloca numa situação de negar a nós mesmos e seguir o Senhor e nos colocar em Deus. Eu vejo que quanto mais, irmãos, nós exercitamos andar no Espírito, mais essa vida de Deus, mais esse amor opera em nós e mais as circunstâncias nós ficamos sensíveis a esse amor. Em relação aos irmãos em Cristo, em relação aos irmãos também, à família da carne, em relação também ao mundo afora. Então, constantemente o Espírito está falando através de nós, está exortando, está nos ensinando, né? Então, essa perder é uma situação de troca, né, irmãos? Quando eu tenho que perder totalmente a minha opinião, a minha vontade, e realmente ficar com a opinião, com a posição do que o próprio Cristo, a própria pessoa, o próprio amor que está operando em nós, que é a pessoa de Deus, né? Em João 14, 21, 24, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, aqui também eu anotei uma coisa, que o amor está relacionado também à obediência, de guardar a palavra. O Pai o amará, viveremos para ele e faremos nele morada. Então, fala, e aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra.
e o meu Pai o amará, e viveremos, irmãos, olha esse versículo, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Eu vejo que isso aqui é o ápice do amor. Essa morada que nós temos no próprio tabernáculo, nós temos visto nas outras reuniões, né? Nós somos o templo do Espírito, né, irmãos? Por isso que eu vejo que essa palavra, assim, essa unidade, ela passa a ser aplicada na vida de cada irmão. Amém. Cada irmão, o próprio Espírito, o Espírito da verdade, a própria pessoa de Cristo operando, né? Então, Amém. se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Aleluia. Aleluia por essa morada, né, irmãos? Muito Aleluia. bom. Isso é o máximo, né? Isso daí é uma alegria da gente ter isso dentro do nosso coração. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E as palavras que estáis ouvindo, olha, não é minha, mas o Pai que me enviou. O Pai que enviou. Então, ó, mais um versículo claro que traz a posição do próprio Verbo, né? O Cristo Sim. encarnado, que ele estava ali realmente fazendo toda em obediência ao Pai. João 15, 10, 11 fala: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha, irmão, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como Isso. também eu tenho guardado, eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então nós temos uma hierarquia, né, irmão? O pai, pelo próprio, usando o filho obedecendo o pai, nessa unidade de submissão, porque ele estava nesse momento como se fez homem e carne, né? E ele estava realmente totalmente submisso ao Pai. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Quer dizer, essa harmonia que dá o próprio Espírito, todo inclusivo, falando ao nosso coração, é a própria unção de Deus operando dentro de cada um de nossos irmãos. Através disso, irmão, nós podemos exercer o amor. E quando nós exercemos o amor, realmente é um fruto do Espírito. E é um fruto onde que Deus vai operar na vida de cada irmão, de cada circunstância. E eu tenho visto na nossa vida, é assim, na medida que quando nós não se submetemos à vontade desse amor, automaticamente nós saímos dessa esfera do Espírito e voltamos para essa esfera da carne. E isso a gente sente, né, no coração de cada irmão. E cada irmão passa por essa circunstância, né, de obedecer, submeter a circunstância, deixar o amor de Deus operar e ele realizar tudo em nós, né? Então, permanecer no amor e permanecer na fé é uma pessoa. Esse é o próprio Cristo Jesus, né, que operando, né, irmãos? Eu acredito, é igual nós estávamos usando a fé, que é a própria pessoa de Cristo, o amor, eu acho que o Senhor permite, eu acho que até esses adjetivos que a própria pessoa do Senhor operando e Verdade. falando, né? Porque quando a gente fala na fé, ela usa várias circunstâncias, mas tem hora que ela fala puramente, bem clara, que a fé é a pessoa de Cristo. E a gente enxerga como amor o ponto máximo da salvação, o ponto Amém. máximo do trabalhar de Deus, né? Então fala que em João 16, 27, 30, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amados e tem crido que eu vim da parte de Deus, vim do Pai e entrei no mundo. Aleluia, né, irmão? Todavia eu deixo o mundo e vou para o Pai, disseram os discípulos. Agora é que falas claramente e não empregas nenhuma figura de linguagem, né? Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisa que alguém te pergunte. Por isso cremos que de fato vieste de Deus. Amém. Irmãos, esse é o ápice do Evangelho de Deus. É você enxergar a pessoa de Cristo Jesus como Verbo encarnado, como a Aleluia. própria pessoa de Deus vivendo e nos ensinando o amor, né, irmãos? Amém. Eu fico assim, Senhor, muito obrigado, porque essa revelação é muito clara, que vieste de Deus, né? Esse é o Cordeiro de Deus, que estava já antes da fundação do mundo.
Amém. Naquele momento era o Cristo, né, irmão? Ele veio e no Jesus Cristo, o homem encarnado, e veio para nos ensinar essa palavra, o amor, né? Amém. 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 No versículo João 18, 17, 17. 24. 17, né? 17, 5, 24. 5 a 8. 5, 8. E agora, É. glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste, né, irmão? Não, a palavra é tão clara, né? Acho que a própria palavra realmente esclarece o ponto da pessoa de Jesus Cristo, o Senhor, né? Em João Amém. 24, 26, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que me vejam a glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha essa palavra, irmãos, porque amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também eles compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz Verdade. conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amasse estejam neles e eu neles esteja. Então, irmãos, esse ponto realmente a união nossa com Deus. Quando nós enxergamos que através do Espírito, que nós estamos unidos, que nós somos habitação de Deus, e nós sentimos que esse amor está habitando em nós. E esse amor é uma pessoa, é a pessoa de Cristo, foi nos dado e nela nós somos reconciliados com Deus, né? Então, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e neles, e eu neles esteja. Aleluia, né? Aleluia por essa união, né, irmãos? Em Amém. João 20, 29, no capítulo 20, versículo 29 e 31, disseste: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados, né? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para que crendo tenhais vida Vida no seu em nome. seu nome. Irmão, eu coloquei esse versículo sempre me toca muito, né? Que o Senhor deixou registradas essas palavras, para que creiais, para que com ela a gente não ultrapasseis Amém. o que está escrito, né? Então, ela é mais do que suficiente o que foi deixado para a gente. E bem-aventurado, irmão, os que não viram e creram, né? Então, hoje nós Amém. somos bem-aventurados, né? Aleluia, aleluia, que chegou para nós. Amém. João, agora nós vamos sair do Evangelho de João, que tem muita riqueza, vamos para 1 João. No capítulo 3, do versículo 16 a 19, fala assim: nisto conhecemos o amor, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos nesse mundo e vira seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Verdade. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Eu vejo essa palavra, irmão, a unção que está dentro de nós determina todas as coisas, e não há necessidade de que ninguém vos ensine. Então, quando vem uma circunstância que ocorre com qualquer irmão, não precisa ninguém provar, o próprio Espírito prova nosso coração. E Amém. quando nós nós não obedecemos ponto que a unção colocou numa circunstância, a paz naquele momento se esvazia do nosso coração,
nós sentimos assim que tem algo que nós falamos, puxa vida, realmente nós desobedecemos aquele ponto, né? É O Senhor verdade, muitas irmão. vezes permite circunstância para a gente nos arrepender e dentro daquilo fala, Senhor, eis-me aqui. E toda vez que nós submetemos à vontade de Deus e obedecemos a uma circunstância que um irmão está precisando ou alguma coisa, nós vimos que é selado no nosso coração e gera alegria no nosso coração. Verdade. E aquele ato de amor, não precisa nem falar, é mais bem-aventurado dar do que receber. Parece que nós temos uma alegria que fala, puxa vida, que gostoso de ter acolhido aquele irmão, aquela circunstância. E ninguém precisa falar. É uma coisa pessoal sua com Deus. E o próprio Senhor sela no teu coração, né? Até tem uma palavra em Apocalipse 19 que fala que são os atos de justiça dos santos. Nossas Amém. vestes são alinhavadas com louvor à glória de Deus. Para ele seja a honra e toda a glória. Então, os atos de justiça são para a glória de Deus, mas para aperfeiçoamento de cada irmão. Então, vem Bem, uma circunstância, por isso que o amor está relacionado à obediência. E a amém. obediência é a Verdade. palavra de Deus, porque não tem condição de eu ter um fruto desse amor se eu desobedecer. E a Sim. Verdade, irmão. circunstância, o Senhor não vai dar uma aprovação, uma circunstância maior que suas forças. Ele vai dar uma circunstância na capacidade do desenvolvimento da fé de cada irmão, né? Então, eu vejo isso uma maravilha, assim, com alguns testemunhos que a gente tem ocorrido na vida. Pinta uma circunstância de ajudar um irmão, aí vem de novo para ajudar aquele irmão, vem de novo, e parece que o Senhor vai levantando o nível da água. Eu falo, mas Senhor, já foi demais. Aí, na hora que você deixa Deus agir, aquele fardo fica leve. Porque não é você que está carregando, é o próprio Senhor que está Amém. exercendo autoridade sobre aquela circunstância, né? Amém. Então, obedecer é o princípio de realizar a obra de Deus através de cada um e operar o amor que é a própria pessoa de Cristo, né? Então, isso é maravilhoso, né, irmãos? Amém. Então, irmãos, aqui fala em 1 João, em 1 João 15, em 1 João 15, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. É bem pesado, né, irmãos? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus, olha aqui, Ei, irmãos, Deus é amor. que- Então, eu acho que a Aleluia. palavra, irmão, eu acho que tantas vezes eu li Deus é amor, eu passava e não entendia que isso. Deus é amor. É, Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, amém. em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Amém. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor em nós é aperfeiçoado. Isso que eu estava comentando, esse aperfeiçoamento é a própria obra do Espírito na vida de cada irmão, de cada Amém. circunstância, né? Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que ele nos deu o seu Espírito, e que nós temos Amém. visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Verdade, irmão. Aleluia, né, irmãos? Glória a Aleluia Deus, pela irmão. palavra. Amém. Aleluia. E aqui nós temos uma sequência, só um minutinho aqui, eu passar para o João, 1 João 4, versículo 18 a 21, fala, no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. O medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia. Se alguém disser que ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão ao que vê, não pode amar a Deus Que a isso, quem hein? não vê.
Ora, temos da parte esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Irmãos, Amém. esse primeiro versículo que nós colocamos, onde que o próprio Senhor fala lá de amar os adversários, as situações opostas, né? Isso, até hoje, como irmãos em Cristo, muitas vezes, irmãos que não reúnem com a gente, ou que estão em grupo A, B, C, ou com uma visão que realmente não está clara, muitas vezes no homem natural, muitas vezes nós criamos essa barreira, criamos um muro de separação. E esse muro de separação mostra puramente a nossa carne, né, irmãos? Se nós esvaziarmos de nós mesmos e permanecermos na doutrina de Cristo, estender a mão e ir para compartilhar a palavra e o amor, muitas vezes com pouca palavra, o Senhor vai tendo um caminho para aquela circunstância, né? Sim. Então, Amém. eu vejo isso, eu acho que todo mundo tem um testemunho muito cheio disso, né? Muito rico, né? E Verdade. aqui foi mais uns versículos que nós acrescentamos, é assim. No 1 Timóteo, eu coloquei aqui, irmão, 2 pontos que eu gostaria de trazer. É o seguinte, aqui me fez lembrar da família da fé e a família da carne. Eu separei 2 versículos, né, que nós tínhamos colocado. Quando falava Jesus, Mateus 12, 46, 50, fala que quando falava ainda Jesus ao povo, eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu, ao que trouxera o aviso, quem é minha mãe? Em quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, né, irmãos? E aí, isso daí é a família da fé. E numa continuidade, nós colocamos aqui um versículo que 1 Timóteo, até eu pulei, 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que os descrentes, né? Irmãos, o amor, ele transcende os muros. Nós temos que cuidar da família da carne. Nós clamamos ao Senhor que Ele venha ganhar toda a nossa família da carne para ser a família da fé. Mas a palavra do Senhor nos adverte também, que nós temos a fronteira não é só cuidar dos órfãos, das viúvas, mas nós temos que cuidar da nossa casa, né? Então, aleluia, aleluia por essa palavra. O Senhor mostra claramente o que é a família da fé e também a família da carne. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Amém, né, irmãos? Aleluia. E aqui, irmãos, em Apocalipse 12, versículo 10 a 11, fala, então, ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo na face da morte, não amaram a própria vida. Eu separei esse versículo que não amaram a própria vida, né? Que coisa, né? Então, eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, eu vi que eu coloquei no final, irmãos, que o verdadeiro amor é Cristo Jesus totalmente substituindo o nosso viver. Amém. Cristo Jesus é o amor perfeito, né? Amém. Então, acho que esse foi um ponto aí, irmãos, que foram alguns versículos que realmente tocou muito meu coração, porque
palavra é infinita, né? Mas o Senhor nos enche, nos coloca um pouquinho mais no nosso coração para a gente poder realmente enxergar nosso próximo no amor de Cristo, enxergar o que a nossa família da fé, enxergar realmente que esse amor que o Senhor nos deu é um amor infinito, né, irmãos? Um amor ágape, um amor que é o próprio Filho que morreu na cruz do Calvário e Amém. deu a vida e nos reconciliou com o Pai. Aleluia, aleluia pela palavra. Amém, Amém. irmão? Que o Amém. Senhor possa estar também a gente falando aí no compartilhar com os irmãos, mais os Amém. versículos que os irmãos vão acrescentando. Amém. Amém. Amém.